meus amigos, amigas, nossos irmãos e irmãs. Abençoe-nos, Jesus, os nossos propósitos no bem. Amigos, é com alegria que aqui estamos hoje, a convite do nosso amigo Murilo Vieira, da Fraternidade Espírita Jesus Amigo, da cidade de Esmeralda, Minas Gerais. Também agradecemos a Lilian do Prado, a presidente da Aliança Municipal Espírita de Betim e região. E queremos aqui também externar o nosso agradecimento à nossa Noemi, amiga querida de Contagem, aí do estado de Minas Gerais, que entrou em contato conosco também para que estivéssemos juntos nesse trabalho de hoje, falando sobre o suicídio nas obras básicas. Meu nome é Luiz Paulo Maciel, sou da cidade de Itaqui, Rio Grande do Sul, amigos, e sou colaborador da Associação Espírita União, Paz e Caridade, da 7ª Região Federativa, que faz parte da Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul. Então, como disse a vocês, é uma alegria estarmos juntos aqui, nesse congraçamento, em torno de um ideal maior. Como falei, quando o Murilo nos conversando mais intensamente sobre a atividade, o Murilo nos explicou, como é essa atividade proposta pelo movimento espírita aí da região, pelo trabalho, essa bela iniciativa de falarmos sobre o suicídio. E a Organização Mundial da Saúde, meus amigos, nos diz que a cada 40 segundos no mundo ocorre um suicídio. E essa intensidade, ela se dá entre os 15 e os 35 anos de idade. Há muitas falas nas obras fundamentais da nossa veneranda doutrina espírita sobre essa prática triste que muitos de nós nos envolvemos através das sucessivas reencarnações. A Revista Espírita, editada por Allan Kardec, traz inúmeros casos em todas as edições sobre o suicídio. Histórias ali relatadas, comunicações de irmãos e irmãs que partiram ao mundo maior através desta ação. As obras fundamentais também, o nosso livro dos Espíritos, vai nos falar na 4ª parte das penas e gozos terrestres, os desgostos da vida, sobre o suicídio. Nós vamos lembrar também no que é o Espiritismo, capítulo 1, no segundo diálogo de Kardec com o cético, também traz uma lição muito interessante sobre o suicídio. O Nosso Céu e o Inferno, a 2ª parte, o capítulo 5, que vai falar também de vários casos relatados de suicídios, num verdadeiro estudo aprofundado dessa parte. O nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5 e o capítulo 28 abordam a temática do suicídio. Então, nós, obviamente, que não vamos aqui abordar todo o conteúdo de que nos traz a nossa veneranda doutrina espírita nas obras fundamentais da nossa querida doutrina. Mas escolhemos algumas partes aqui para conversarmos sobre o suicídio. Um tema forte que fala muito de perto a muitos corações. Sempre ouvimos falar do suicídio e falando das consequências desastrosas do ato. Mas a gente quer começar a falar brevemente aqui de que todos aqueles que enveredaram pelo caminho do suicídio, meus amigos, não estão perdidos. Prova disso é que nesse capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, lá na prece por um suicida, coloca assim, sabemos, ó meu Deus,
a sorte é reservada àqueles que violam as vossas leis, abreviando voluntariamente os seus dias. Mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita. Dignai-vos estendê-la sobre essa alma. Então aqui já nós podemos ver que, apesar do ato ser triste, a misericórdia de Deus nunca, jamais desampara a ninguém na trajetória evolutiva. Conquanto nós tenhamos que dar conta das nossas ações, daquilo que nós realizamos, daquilo que nós praticamos, nunca estamos sozinhos. Basta lembrarmos a fala de Jesus, não é? Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Então é interessante a gente observar isso nessa parte do suicídio, o consolo que existe, porque muitas vezes se tem uma conversa muito, digamos, tenebrosa em torno disso. Nós sabemos das consequências do suicídio, mas temos que nos lembrar que o amparo nunca nos falta na trajetória evolutiva, amigos. Depois nós queremos nos lembrar de uma outra parte, lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 1 da quarta parte, então, dos desgostos da vida, a questão 943, que Kardec pergunta de onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis. E a resposta é um verdadeiro compêndio de ensinamentos, amigos. Efeito da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da saciedade. Para aquele que exercita suas faculdades com objetivo útil e segundo suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido ou dificultoso e a vida se escoa mais rapidamente. Então ele suporta as dificuldades com mais paciência e resignação, quanto age tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então esse desgosto que leva muitos de nós, ou possa levar a esse ato triste que é o suicídio, é o efeito da ociosidade, não fazermos nada, não nos envolvermos com nada útil na vida, com algo que possa engrandecer a vida dos que estão à nossa volta e a nossa própria vida, a falta de fé no futuro, na vida, e frequentemente a saciedade, ou seja, termos tudo na vida e não termos nada com que nos preocuparmos. São 3 pontos que frequentemente nos levam à questão do suicídio. Depois, lá na questão 957, nós queremos trazer também, quando Kardec nos pergunta aos benfeitores amigos, quais são, em geral, as consequências sobre o estado do espírito no suicídio. Então, ele vai nos dizer que as consequências do suicídio são muito diversas. Não há apenas fixadas e em todos os casos são sempre relativas às causas que o provocaram. Então, nem todos os suicídios são iguais. Há vários fatores que levam as pessoas por este caminho. E o resultado disso tudo também é muito diverso. São vários casos, várias situações. Alguém que planeja o suicídio há muito tempo tem um resultado diferente de alguém que, por uma desestrutura sentimental, alguma desestrutura familiar, possa de um momento ao outro tomar a atitude do suicídio. É claro que os espíritos vão dizer que uma coisa não difere de ninguém que entre pelos caminhos do suicídio. É a decepção de que resolveria a sua situação atual pela fuga da vida material a que está vinculado. Então essa é uma situação comum a todos os suicidas. Mas nós queremos aqui trazer uma outra informação antes de encerrarmos o nosso vídeo, que está no capítulo 5, no item 14, que diz assim: a calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e a fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, a calma, a resignação, auridas na maneira de encarar a vida futura. Que possamos nos ater
nessa informação preciosa de nosso Evangelho segundo o Espiritismo para nos fortalecermos cada vez mais. Um abraço fraterno do Rio Grande do Sul aos irmãos de Minas Gerais, da cidade de Esmeralda e de Betim e região. Até, meus amigos.